A saúde e emagrecimento começam pelo intestino. Eu sou a doutora Bruna Couvre, médica especialista em longevidade, e eu te ensino a ficar jovem, saudável e magra com método simples e fácil de seguir. Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que estamos postando por aqui. A base da sua alimentação deve estar em te nutrir de maneira saudável, fornecer energia para suas células e te desinflamar. Nossa principal fonte de inflamação está na alimentação, por isso é tão importante as escolhas corretas. A inflamação crônica é um processo de luta do seu corpo contra aquilo que ele entende que é prejudicial, mas como a agressão é continuada, a inflamação é persistida, deixando o seu corpo em estado de alerta constante. Muitos hábitos hoje levam à inflamação crônica. Alimentos ultraprocessados, exposição a poluentes no ar, na água, agrotóxicos, o estresse, o estado de aceleração constante que ficamos, vai aumentar ali o estresse oxidativo, o processo de inflamação crônica e o envelhecimento precoce. O primeiro passo para melhorarmos a alimentação é você pensar como os nossos ancestrais chegaram até aqui. Com certeza não foi com acesso a excesso de alimentos, ingestão de muitos alimentos refinados, industrializados, em grandes quantidades. A comida era escassa, precisavam caçar mesmo em jejum após acordar. Eles não tinham como reservar a comida, comiam somente o que encontrassem e o suficiente para estarem saciados. Afinal, eles não podiam ficar letárgicos, assim, cheios. Eles estavam sempre ali em atenção, em estado de alerta, caso eles precisassem fugir de um possível predador. E os alimentos predominantes ali eram caças, algumas raízes e poucas frutas. Então, quando for pensar se o alimento é saudável, imagine, se ele está embalado, grandes chances de não ser. A busca deve estar em descascar mais e desembrulhar menos. Buscar por alimentos naturais, comida de verdade. E essas dificilmente vão te fazer errar na alimentação. Outra estratégia importantíssima: coma quando tiver fome e pare quando saciar. Isso é respeitar a fisiologia do seu corpo. Aprenda a identificar a fome. Coma quando perceber a fome real. Fome verdadeira, ela é física. A gente sente vontade de comer comida de verdade, nosso estômago ronca. E se você não precisa comer, você não come. Não é só pelo horário, é realmente respeitando o seu corpo. E também você não precisa comer tudo que está ali no seu prato, tá? Não vai, você deixar a comida pro prato não vai ajudar as pessoas que estão necessitando em outro lugar do mundo. Mas se você ingerir mais do que precisa, com certeza irá prejudicar o seu corpo. Vai haver acúmulo de gordura. Aprenda a identificar e respeitar a sua fome e saciedade. Agora sobre o intestino. A saúde começa pela alimentação. O intestino está conectado com o cérebro. Então, para o humor, para o sono, performance, dependem do intestino funcionando. A imunidade depende do intestino funcionando. O sistema de defesa do nosso corpo está em sua maior parte ao redor do intestino, justamente para realizar as defesas aos patógenos que entram. Então, se o sistema está inflamado, se o intestino está inflamado, recebendo muitos alimentos irritativos, acionam muito o sistema imune e prejudicam as defesas do corpo. Alguns sinais dessa inflamação são distensão abdominal, gases, diarreia, constipação, azia, refluxo, uma fome excessiva, as alergias como a rinite, sinusite, um cansaço, aquela gordura abdominal, o sono insuficiente, imunidade baixa, um estresse logo ao acordar, entre outros. Hoje, nós estamos sofrendo com leaky gut. O que é isso? Com a inflamação, o intestino ele fica hiperpermeável. As junções dos enterócitos, as células intestinais, elas ficam falhas, se abrem muito e entram toxinas que deviam ser eliminadas pelas fezes. Essas toxinas causam uma resposta imune exacerbada, levam a doenças autoimunes na pele, vai ser a psoríase, nas articulações, artrite, lúpus em vários tecidos do corpo, doença celíaca, doença de Crohn, retocolite no intestino, doença de Hashimoto, doença de Graves na tireoide, diabetes no pâncreas, as alergias, rinite, sinusite, dermatite e muitas outras. O grande alerta que eu quero deixar agora é que quando você apresenta doenças autoimunes, os tratamentos medicamentosos são baseados em imunossupressores.
que vão inibir essa resposta imune exacerbada do seu corpo. Mas pensa aqui comigo a gravidade disso. O seu corpo está sendo invadido por toxinas e seu sistema imune foi inibido de se defender pelas medicações utilizadas. E a causa do problema não foi tratada, que é o intestino. Não somos somente o que comemos, nós somos também o que nós absorvemos. Todo o aporte de nutrientes, vitaminas e minerais que precisamos depende de uma boa absorção intestinal, pois o seu intestino precisa estar saudável. Se ele estiver inflamado, hiperpermeável, você não absorve os nutrientes necessários que você precisa na sua alimentação. Outro ponto, prefira alimentos orgânicos, agrotóxicos utilizados para matar os micro-organismos dos alimentos e evitar que estraguem, também matam nossa microbiota intestinal e leva à desbiose intestinal, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do intestino. O sistema mais interligado do nosso corpo é o eixo intestino-cérebro. O intestino produz mais de 30 neurotransmissores. Por exemplo, 90% da serotonina, que é conhecido como hormônio da alegria, e 50% da dopamina, que é conhecido como hormônio do bem-estar, eles são produzidos no intestino. Então, o processo de depressão pode ser desenvolvido devido a problemas intestinais, devido à falta desses hormônios que dão a sensação de alegria, de bem-estar. Aqui, um outro grande alerta. Na depressão, são utilizados os medicamentos antidepressivos, mas a causa do problema pode não ter sido observada. Mais uma vez, o tratamento será ineficiente, pois o intestino não foi tratado. E como cuidar da alimentação e do intestino? A principal forma é desinflamando, freando o trem da inflamação, que gera todo o processo de hiperpermeabilidade e ineficiência da junção intestinal. Algumas estratégias importantes para a alimentação e intestino saudáveis são, vamos lá, como eu já comentei, coma comida de verdade, né? Carnes, legumes, verduras in natura. Se possível, prefira os alimentos orgânicos. Reduza ou elimine os industrializados. Eles são cheios de aditivos químicos, corantes, conservantes, substâncias que irritam o intestino e inflamam. Segundo, reduza a gordura saturada, principalmente frituras. Reduza ou elimine as carnes processadas, embutidos, linguiças, salames, inflamam e são comprovadamente cancerígenos. Terceiro, o básico funciona. Não é necessária nenhuma receita assim super elaborada, mirabolante. Não busque por pratos super elaborados, isso vai deixar complexo e mais difícil de ser executado e de se manter. Comida de verdade não precisa de receita para ser preparada. Outro ponto, feito é melhor do que perfeito. Toda evolução é importante e deve ser reconhecida. O açúcar do café que você diminuiu, o doce que você resistiu, não comeu, a refeição saudável que você realizou. O que nos move é o progresso e o resultado vem de pequenas melhoras diárias que vão se somar. Tenha sempre uma proteína de qualidade em todas as suas refeições. Ela vai ajudar a manter a saciedade por mais tempo e fornecer substrato necessário para várias funções do seu corpo. O maior volume do seu prato devem ser os vegetais. Eles têm poucas calorias e muitas fibras, vão te ajudar na saciedade e no funcionamento intestinal. Outro ponto, abuse dos temperos naturais, vão deixar os alimentos mais saborosos e diversificar o sabor. Eles vão te ajudar a ressensibilizar as papilas gustativas, reduzindo a exposição ao sal e ainda vão te dar prazer. Reduza ou elimine o glúten. Ele possui uma proteína grande que o nosso corpo não é capaz de digerir. Antes as massas, os pães, eles eram fermentados por dias e nessa fermentação a proteína era degradada, mas agora os alimentos com glúten são ingeridos logo após serem preparados e a função da digestão completa fica com o nosso intestino, porém ele não tem essa capacidade, vai gerar inflamação. Ponto importante, atenção! Não utilize produtos alimentícios sem glúten. Eles também são inflamatórios, são cheios de aditivos químicos e prejudiciais à saúde. Escolher alimentos naturalmente sem glúten, comida de verdade. Outro ponto, reduza o leite e os derivados. Sim, a lactose também é uma molécula grande, nesse caso um carboidrato,
e que também não fomos feitos para digerir. E pior ainda do que a lactose é a caseína presente no leite. A proteína é extremamente irritante para o intestino e de difícil digestão, sendo prejudicial para o corpo, mesmo para quem não tem intolerância. A dica aqui é preferir queijos mais amarelos, mais curados, pois no processo ali de fermentação, a caseína e a lactose elas são mais degradadas, facilitando a digestão. Escolher leites e queijos vegetais naturais. Atenção, não utilizar produtos alimentícios sem lactose. São inflamatórios devido à presença da caseína e dos aditivos químicos. Outra orientação importantíssima: anote as refeições e a reação que você apresentou com cada alimento. Um diário alimentar. Com isso você vai observar individualmente se tem alguma alergia alimentar, alimentos que não fazem boa digestão, que te deixam com empachamento e distensão abdominal, que te causam diarreia ou te constipam, que causam uma coceira, irritação, vermelhidão na pele, que atacam a rinite, desencadeiam a cândida vaginal. Todos esses sintomas são sinais que o seu corpo não responde bem àquele alimento. Então, atenção! Evite o uso de antibióticos, principalmente por conta própria. Os antibióticos destroem a flora intestinal. Outro ponto, os cuidados com a mastigação e hidratação adequada são essenciais para que tenhamos um trato gastrointestinal funcionando adequadamente. Precisamos mastigar bem os alimentos para que eles não cheguem resíduos lá no intestino. E também hidratar com pelo menos 40 ml por quilo de peso por dia. A água é o básico para a saúde, para a produção da saliva, do suco gástrico, a detoxificação, tudo nós precisamos de água. E não adianta nenhum tratamento proposto se você não fizer o básico. E, como eu sei que você falha nisso, eu estou aqui de olho, você precisa monitorar. Outro ponto importante na digestão, o uso dos prazóis, omeprazol, pantoprazol, tão comum hoje, reduz a acidez do estômago. Então, enzimas digestivas, elas vão desempenhar funções positivas na digestão adequada. Bromelina, papaina, amilase, pancreatina, pepsina, a betaína HCl. Então, se você tem desconfortos gástricos, dificuldade de digestão, sente como se a comida ficasse muito tempo ali no estômago, tem refluxo, eu indico o uso dessas enzimas digestivas. Outro ponto, uma ferramenta também preciosa e com resultados incríveis para os desconfortos gástricos, gastrite, refluxo, é o uso de uma tintura. Tinturas são extrações alcoólicas de ativos naturais que ficam mais concentrados. Essa tintura auxilia na renovação do muco gástrico, auxiliando na proteção da parede estomacal. Não vai te liberar de uma vez, dos prazóis, mas o uso contínuo, com melhora da alimentação, nessas estratégias que está aprendendo aqui, é o caminho para trabalhar assim o desmame gradativo da medicação. Outro ponto, evitar também os adoçantes artificiais, aspartame, sacarina, acesulfame K, são piores para desbiose, o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins do intestino. Já o xilitol e o eritritol, que são adoçantes naturais, ele tem um problema que podem fermentar muito e causar gases. Se for usar um adoçante, prefira a estévia ou a talmatina. E um ponto importante, cuidado na hora de comprar a estévia, pois precisa ser pura. Muitas têm o nome de estévia ali nas prateleiras, mas que na verdade são misturas. Agora eu já sei que passou pela sua cabeça. O que eu vou comer, Bruna? Pelo amor de Deus. Calma, eu vou te ajudar. Vamos lá. Troque os cereais e grãos por raízes, tubérculos, como as fontes ali de carboidrato. Prefira aipim, inhame, cará, baroa. Outras opções de carboidratos que você pode utilizar: cenoura, abóbora, quinoa. É importante reduzir a frutose, o açúcar da fruta. Prefira frutas de carga glicêmica mais baixa, como morango, mirtilo, amora, maracujá, melão, coco, abacate. Evite aquelas com mais frutose, como a banana, manga, melancia, uvas, laranjas, mamão. E claro, não precisa nem falar que refrigerante é uma péssima opção. É açúcar líquido, E também evite os sucos, mesmo sem adoçar. Eles são somente a frutose da fruta. O açúcar sem as fibras dela e faz com que essa absorção de açúcar ela seja muito rápida e aí vai atrapalhar o seu processo de desinflamação e emagrecimento. Nas opções de carboidrato, sempre sem exagerar, mesmo sendo opções de carboidratos melhores. Agora,
eu vou te ensinar a montar um prato nas proporções ideais, a forma adequada de distribuir os macronutrientes nas refeições. Ó, veja aqui esse desenho como a divisão ideal do prato para alimentação. Metade do seu prato deve ser de opções de saladas, legumes, alface, tomate, pepino, rúcula, agrião, maxixe, couve, acelga, enfim, muita cor. 25% do seu prato deve ser proteína, carnes, frangos, peixes, ovos. 20% do seu prato de carboidratos complexos, que eu já citei agora, né? E lembrando que fruta é carboidrato. Então, se você for comer a fruta como sobremesa, por exemplo, ela entra na porção de carboidrato da refeição. Assim, você não exagera no açúcar liberado no sangue ali e consegue alcançar seus objetivos. 5% do seu prato deve ser gorduras. Sim, elas são essenciais para a formação das membranas das células, hormônios e precisam estar nas refeições. Porém, são gorduras de qualidade, como o azeite, castanhas, o coco, o abacate, o cacau. Assim, você fornece para o seu corpo o que ele precisa nutricionalmente e sem errar nas proporções. Ainda no papo carboidratos, temos algumas opções que são fermentadas, chamados de food maps. Eles geram muitos gases e inflamação, aumentando a permeabilidade intestinal. Então, péssimas opções no cuidado ali com o intestino. Esses alimentos são ricos em food maps. Eu vou dar alguns exemplos dos mais comuns que nós utilizamos ali e eu vou colocar uma lista aqui para te direcionar. Essa limpeza de food map será uma estratégia transformadora para o reestabelecimento do seu funcionamento intestinal. Seria ideal que todas as pessoas fizessem essa faxina para a desinflamação do intestino. Então, suas queixas de distensão abdominal, gases, variação da função ali intestinal, hora constipada, hora com diarreia, serão resolvidas com a limpeza de food maps. Os alimentos ricos em food maps mais comuns que usamos são alho, cebola, brócolis, couve-flor, repolho. Já está aparecendo aqui a listinha dos alimentos para você fazer as escolhas. O protocolo é a retirada deles por 30 dias e depois desse período você reintroduz um a um e vai testando. O que causar desconforto deve ser evitado e assim você vai fazendo o seu diário alimentar, anotando e acompanhando o que funciona para você de forma completamente individualizada. Atenção que na listinha tem debaixo dos food maps, né, tem opções que não são adequadas para a saúde e emagrecimento por serem altos em carboidratos e que devem ser evitados, como farinhas, tapioca, o tofu, que é um produto a partir da soja. Outra estratégia excelente para o intestino é o uso dos prebióticos. São fibras não digeríveis que alimentam e estimulam o crescimento das bactérias boas do intestino. São alimentos dos probióticos, das bactérias do intestino. Os prebióticos, que são as fibras alimentares, elas ajudam a reduzir a permeabilidade intestinal, acidificar o pH intestinal e os mais utilizados, principalmente para o intestino leaky gut, é a goma cássia purificada e a polidestrose. Indicações excelentes são esses da Pura Vida e da Nutrify, que tem um ótimo custo-benefício. Vai printando aí as indicações que você terá as ferramentas para melhorar o seu intestino até o final desse vídeo. Seguindo nas intervenções para digestão, o intestino, outra indicação é o uso dos chás. Alcaçuz, aloe vera, espinheira santa e guaçatonga são alguns dos chás que vão auxiliar no funcionamento do trato gastrointestinal. São a base da tintura digestiva que eu indiquei, mas podem ser utilizados os chás também. Exercícios físicos, sono de qualidade, controle do estresse, também estão entre os cuidados, para uma alimentação para o intestino saudável. São os pilares da saúde, eles se complementam. Uau! Quanta informação incrível, não é verdade? Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, não sabem dessas informações que você está recebendo aqui agora. Então aproveite para aplicar e, enfim, alcançar resultados na sua saúde. Gostou dessas informações? Comenta aqui embaixo as suas dúvidas e compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso, vai ser muito beneficiada por essas informações. E se você gostou, não perca o próximo vídeo aqui do canal, que eu vou trazer uma explicação que você nunca viu antes, como higienizar, armazenar, preparar os alimentos. Informações que vão fazer completa diferença para você.